bem-vindo à segunda parte deste programa. E, se bem me recordo, tínhamos ficado com o professor Boaventura Sousa Santos a pedir a palavra. Faça um favor. Exato, eu pedi a palavra pela razão seguinte, é que falou-se aqui de crise de identidade, falou-se de mitos, e o meu apelo é que nós, em Portugal hoje, fizéssemos mais argumentos mais proporcionados, ou seja, eu penso que não há uma crise de identidade, não penso que haja. Tampouco penso que uma história mítica de Portugal neste momento seja aquilo que nós precisamos mais, porque ela tende ou a mitificar a Espanha, ou mesmo a Espanha das Espanhas, como eu penso que acontece um pouco com a Natália Correia e até com o Eduardo Lourenço, num texto dele sobre a Espanha e nós, ou então mitificar Portugal, como acontece nos livros do Dr. António Quadros. Eu penso que nós precisamos, Portugal realmente atingiu as suas proporções finalmente depois do Império e precisamos de argumentos proporcionados. Não precisamos de argumentos, digamos assim, desproporcionados. E então, vamos ver o que é que há de novo. O que é que há de novo neste momento que nós devemos tomar atenção? O que há de novo, basicamente, em meu entender, é que Portugal e a Espanha, pela primeira vez, estão ambos inseridos em duas estruturas extra-ibéricas, a NATO e a CEE. Não podemos considerar-nos nunca mais inimigos, somos rivais. E, neste ponto, precisamente porque nós estamos nessas estruturas em conjunto, o que é que acontece? Acontece que a Espanha é, neste momento, um país economicamente mais desenvolvido do que Portugal. Tem, portanto, pretensões legítimas a ser hegemónica. Eu não estou a dizer que as pretensões não são legítimas, são legítimas. Agora, acontece que Portugal tem, naturalmente, legitimamente de se defender. O iberismo passa pela nossa defesa? Eu penso que passa o iberismo como passa o atlantismo, como passa o africanismo, como passa o europeísmo. Ou seja, Portugal tem que inventariar muito bem, muito conscienciosamente os seus recursos e tem que os saber rentabilizar, tem que negociar. Nós estamos num paradigma negocial, nós estamos numa grande negociação de sentido, tanto a Espanha como Portugal estão a tentar negociar a sua posição no mundo e é a partir deste realismo que a gente tem que partir. E é isso realmente que eu faço e aquilo que eu pretendo de alguma maneira. Portanto, se nós realmente partirmos disso, então vamos ver quais são os nossos recursos. Naturalmente que eu penso que as relações com a Espanha têm que ser rentabilizadas, têm que ser aprofundadas, têm que ser muito desenvolvidas. Agora, acontecem duas coisas. Primeiro, quando se faz dançar o espantalho do iberismo, sempre na nossa tradição, faz-se dançar o espantalho do nacionalismo, por vezes ultramontano. E eu acho que isso é negativo. Eu até penso que em 1992 nós podemos ir passar por uma onda nacionalista e que talvez as discussões hoje sobre a ibericidade são, de alguma maneira, premonitórias. Estão pelo menos a alertar-nos para um nacionalismo alargado. O António Sardinha falava do supernacionalismo hispânico. Bem, eu não vou, ou na internacional cristã, como ele dizia também, eu não de modo nenhum quero aceitar isso. Agora, acredito que pode haver conjunção de interesse entre Portugal e Espanha em alguns outros pontos. Mas penso que os recursos de Portugal passam por a África, passam por o Brasil, e se o Brasil não é um recurso para os portugueses, o Brasil já está a ser, o Portugal já está a ser um recurso para os brasileiros neste momento. Portanto, é esse pragmatismo. É o deixarmos o passado ser passado, dar uma oportunidade ao passado ser passado em Portugal e realmente, como dizia o nosso outro, cumprimos Portugal. Eu, neste momento, não estou realmente muito preocupado se Portugal cumpre cabalmente a Espanha das Espanhas. Eu quero é que se cumpra Portugal, de facto, como o nosso outro disse. É tempo de o fazermos. Isso já dá tanto trabalho cumprir Portugal, este cantinho. Então vamos trabalhar. E para isso é preciso muito pragmatismo, é preciso muita negociação. E para negociar é preciso não ter argumentos abstratos, dogmáticos e de grandes conceitos. É preciso saber recuar, é preciso saber avançar, é preciso perder aqui, ganhar acolá, e é isso que nós temos que fazer, com o mesmo realismo com que, francamente, os espanhóis estão a ter connosco. Portanto, não há aqui nada de anti-espanholismo, não há nada, nós temos é que fazer rentabilizar os nossos recursos, porque estamos num mundo em negociação e nós estamos a negociar a nossa posição no mundo, tal e qual como a Espanha está a fazer. É este realismo, este pragmatismo, e ao mesmo tempo a reivindicação, que embora naturalmente, e eu então acho que os argumentos culturais têm uma importância fundamental, não os podemos de modo nenhum isolar dos argumentos económicos que neste momento são muito importantes. É fundamentalmente isso, eu acho que o debate é só isso, nada mais. Eu presumo que o Dr. António Quadros quer falar, de qualquer maneira o Dr. Fernando Rosa tinha pedido antes a palavra. Eu vou ser breve nesse sentido. Eu também não estou de acordo com a exacerbação do nacionalismo abstrato e do nacionalismo passadista, do nacionalismo mais voltado para trás do que para a frente. Não é isso que eu acho que se deve opor ou contrapor àquilo que eu acho que é uma realidade, que é uma forte tradição histórica e cultural de hegemonismo nas classes dirigentes espanholas, que hoje reveste novas formas, mas não desapareceu, e eu acho que a isso sim há que opor, um pouco no espírito que disse o Boaventura Sousa Santos, um nacionalismo assente no diálogo das diferentes nacionalidades ibéricas, se quiser um iberismo de contrapoder
na Península Ibérica, de contrapoder face às ambições hegemónicas, face às ambições ilegítimas e que privilegie esse diálogo fraterno entre culturas e, de facto, a dimensão cultural parece muito importante de estabelecer nesse campo e, nesse sentido, estou de acordo com o que foi dito pela doutora Natália Correia. Acho que, de facto, há um diálogo entre nacionalidades assumidas, mas no sentido de facto, estabelecer uma cultura de contrapoder, mas essa cultura de contrapoder aos desígnios hegemónicos que existem sob novas formas, parece muito importante. E parece-me que, em nome do pragmatismo e do realismo, não se pode obscurecer o facto de que existe, de facto, um realismo espanhol, mas assente numa desigualdade imensa face à realidade portuguesa. A nós compete-nos superar essa desigualdade, nomeadamente através desse tal nacionalismo ou iberismo de contrapoder, assente num diálogo entre nacionalidades ibéricas, que me parece muito importante. Dr. António Patos? Bom, eu queria só dizer que estou em grande parte de acordo com o que disse o Dr. Rui Sousa Santos. Queria só acentuar este aspecto. Em primeiro lugar, queria dizer que eu não sou, provavelmente, digamos, um filomitista, quer dizer, uma pessoa que adora os mitos, não é isso. Penso é que os mitos fazem parte da estrutura cultural de um povo e que nós não ganhamos nada e não procuramos conhecê-los. Pelo contrário, devemos conhecê-los, devemos saber quem somos. Todos sabemos que nos últimos anos, sobretudo nos decénios, sobretudo depois dos trabalhos do Jung, do Bachelard, do Eliade, etc., todos viram que, digamos, o substrato mítico de um povo ou de uma civilização é um dado fundamental. Eu diria, como para fazer do RDHC, que as ideias têm-se e nos mitos está-se. E em Portugal, de facto, surgiram uma série de mitos, alguns dos quais surgiram precisamente como forma de resistência à absorção castelhana. E esses mitos são muito importantes para definir a identidade portuguesa. Penso realmente que eu estou de acordo consigo, eu penso que há de facto uma crise de identidade nacional e que é precisamente essa crise de identidade nacional que nos está a lançar, neste momento, para, por um lado, uma nova ideia iberista, não estou a dizer que seria a ideia da Natália, mas não estou agora a falar de si, uma nova ideia iberista, ou para um europeísmo também quase impensado. E já aqui foi feito um paralelo de crise de iberismo, por exemplo, no passado, resultantes de crise de identidade nacional. Nós, de facto, houve um desvio da nossa rota histórica, já não estamos voltados para o domínio de povos africanos ou americanos, portanto, regressámos à casa de onde saímos no século XV, é verdade. Portanto, isto é uma grande modificação no sentido histórico do país. Aconteceu com a Espanha, com a perda de Cuba. Toda a crise da geração de 98 nasceu precisamente desse impacto que teve a perda de Cuba. Em Portugal, o ultimato provocou, digamos, 50 anos de doutrinação patriótica a partir do Guerra Junqueiro e todos os homens da Renascença Portuguesa. Portanto, não podemos pôr de lado todos esses fatores. Agora, temos é que, de certo modo, afastar, quanto a mim, esta ideia precisamente do iberismo. Porque o iberismo, quanto a mim, é o grande obstáculo às relações naturais entre Portugal e Espanha. Eu penso que deve haver uma amizade e um diálogo grandes entre Portugal e Espanha. Mas o iberismo é um espectro, porque é um espectro que mete nos espanhóis a ideia que um dia poderão dominar toda a Península Ibérica e mete nos portugueses a ideia de que têm que se defender dos espanhóis. Portanto, não há um diálogo franco e natural enquanto houver, de parte a parte, em Espanha ou em Portugal, este ideal do iberismo, quanto a mim, prejudica as nossas relações naturais. Posso falar? Eu não sei que... Agora, só para variar, ia defender a Natália Correia, só neste ponto, só para dizer o seguinte, é que eu acho realmente que o iberismo, que ela defende... Eu não defendo o iberismo! Eu sei, mas é outra questão, é que põe num domínio cultural que me parecia interessante, quer dizer, esta ideia de uma ibericidade cultural, agora o que é interessante é, por mais que a doutora Natália Correia queira fazer o argumento de uma ibericidade cultural, onde aliás tem grandes antecedentes, Ricardo Jorge, por exemplo, Firlino de Figueiredo, ou analisar a literatura comparada, etc., que é muito importante. São muitos mesmo. São muitos, mas eu citava esses porque esses foram bastante influentes no seu livro, penso eu. Ora bem, se isso é assim, o que eu penso, de facto, é que esta forma de ibericidade pode ter, enfim, as suas virtualidades. O que acontece é que ela gera sempre, tem sempre este efeito perverso. Até se calhar até na maneira como nós reagimos ao livro da doutora Natália, que é, pronto, está-nos na massa do sangue, se quisermos, tem este efeito perverso de, por vezes, suscitar sentimentos anti-espanhóis e nacionalistas. E era isso que eu não penso que se é prejudicial agora para nós. Não são sentimentos anti-espanhóis, são sentimentos da defesa. Não, defesa, mas isso, desculpe, isso faz parte de uma mentalidade que eu não posso aceitar.
Quer dizer, isso são os chamados síndromes de Aljubarrota, são o antifilipismo, quer dizer, que houve uma época, Mas foi assim e que nós chega. tivemos a nossa independência durante 9 séculos, Natália. Foi assim. Foi Oh, com meu este querido, espírito de é melhor esquerda. não falarmos da nossa independência. A nossa independência foi uma luta entre Santiago de Compostela e Braga. É melhor não falarmos Foi da uma nossa... guerra, foi uma guerra de 26 anos. Está bem, foi uma guerra, Foi uma guerra de 26 A anos. nossa independência Não se tem esqueça muito que disso. se lhe diga e não vamos falar agora disso. Porque então senão nunca mais acabava. Bem, a nossa independência tem raízes bastante, flagrantemente clericais. Bom, evidentemente, para além de uma cultura diferenciada, conforme eu disse, Portugal foi, e nisso é um fenómeno puramente ibérico, nele se cumpriu a Espanha das Espanhas. Agora, eu não mitifico a Espanha. Disse que não tem que se mitificar a Espanha. Eu não mitifico a Espanha de forma nenhuma. Eu realmente dou relevo à ibericidade e digo-lhe mais, até vou mais longe, quando o Sr. Doutor diz que esse diálogo deve ser alargado, pois com certeza que à Europa, à América, à África, eu vou mais longe. Se lê o meu prefácio, eu penso que nós devíamos formar uma comunidade euro-afro-americana, uma comunidade de cultura ibérica, porque seríamos 645 milhões no princípio do século e isso seria uma potência mundial extraordinária. Portanto, eu não me quedo só. Agora, penso que para isso é essencial nós chegarmos realmente a um relacionamento criador com a Espanha. E devo dizer-lhe que esse terror do papão espanhol me põe os cabelos em pé. Quer dizer, de Espanha o bom caseiro. Houve tempos em que se justificava, havia golpes, havia traumas e tudo isso. Hoje em dia não vejo a mínima razão para que realmente se continue a pensar dessa maneira. Desculpa, António Quadros, você é grandioso demais, generoso demais e inteligente demais para cair, não é, nesses narizes de cera do nacionalismo pequeno. Bom, do terror espanhol. Não acabei. Não acabei. Bom, quanto aos mitos. Os mitos. Eu queria chamar-lhe, evidentemente, que os mitos têm muita importância. Não estou de acordo com o Dr. Sousa Santos. Eu não disse que eles não tinham importância. Têm muita importância, são depositários de realidades, de memórias coletivas, de coisas importantíssimas que fazem parte da nossa cultura. Bom, agora, cuidado com os mitos. É que se vamos para os dois grandes mitos nacionais, que um deles é o mito da paixão nacional, que é de Pedro e Inês, que foi o mito que passou, o português, o único que galgou as fronteiras, inspirando uma série de dramaturgos, de romances, etc., não se esqueça que é o símbolo, precisamente, de uma tentativa de união ibérica frustrada. E eu, no meu livro, falo precisamente dos amores de Pedro e Inês como símbolo de um desejo de união condenada. Porque eu penso que nós nunca vamos formar uma união ibérica, nem eu estou interessada nisso. Bom, portanto, aí nesse mito da paixão nacional tem logo os dois elementos peninsulares, Portugal e Espanha. E se vamos ao mito do encoberto, eu chamo a sua atenção para que em Espanha ocorriam, antes do Bandarra, coplas do cartucho Pedro de Frias e de Frei Juan de Roca Celsa, profecias sobre o encoberto, baseadas nos vaticínios do Santo Isidoro de Sevilha. E também lembro que, na Guerra das Germanias em Valência, esse mito é personalizado numa personagem que exaltava os sublevados e que foi seguido como um verdadeiro redentor. Portanto, o mito do encoberto é tão português como é espanhol. Agora, o que houve foi a sebastianização em Portugal do mito do encoberto. Se vamos para os mitos, eu tenho que lhe lembrar isto, que são ibéricos. Posso responder? Os mais dois importantes mitos nacionais, que é o mito do encoberto e de Pedro e Inês. Posso responder? Dá À licença. vontade, claro, pode ir dentro. Bom, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, queria dizer que, num estudo de Mendes Pidal, ele dizia que os três grandes mitos espanhóis eram o mito de Dom Juan, o mito da Celestina e o mito de Dom Quixote. Não, isso é o que desminante Espidal. Bom, mas é uma grande figura. Enquanto que em Portugal, digamos que os três maiores mitos são o mito sebastianista, o mito do Quinto Império, que não falou, e o mito do amor, sem dúvida nenhuma, de Dom Pedro e Inês. Agora, simplesmente, quanto ao mito de Dom Pedro e Inês, o que faz a substância desse mito não é, quanto a mim, a relação Portugal-Espanha, é a ideia do amor até ao fim do mundo, que se opõe precisamente ao mito da Celestina, que é o mito espanhol da Celestina.
Por outro lado, o encoberto espanhol é um mito local, regional, que não se desenvolveu em mitema, como o soberanismo português, que vem até ao Fernando Pessoa e até a muitos poetas modernos, como sabe. Estás de acordo? O mito do encoberto português é totalmente diferente do Mas do eu não pequeno digo mito que regional não. do encoberto Não, espanhol. mas aparece primeiramente em Espanha. Não, desculpa, aparece com o Rei Artur. É muito Então, muito isso mais é até antigamente. celta que eu não Aparece como messianismo judaico. Isso é até- o nosso, como o nosso mito messianismo expansionismo judaico, sim. é uma construção tríplice Com- do celticismo, do messianismo e do cristianismo. Eu inclino mais para o judaísmo popular. Bom, eu já para o falei mais, não quero celticismo. não acaparar. Diga-me. Mas é curioso que numa discussão sobre Portugal e Espanha acabamos sempre por discutir realmente mitos. Acaba sempre por ser uma componente muito importante. E o que eu gostaria de ver é realmente se nos ajuda hoje. É evidente que nos ajuda a compreender as raízes da nossa história e da nossa cultura e é evidente que isso é um ponto importante. Agora, o que eu estou preocupado neste momento, e eu penso que a nova geração em Portugal também está um bocado preocupada, é fundamentalmente com isto, é estarmos à vontade com Portugal, é termos uma relação cordial com Portugal, é não sermos mais martirizados por esta distância entre as imagens do tal destino exaltante que Portugal devia ter tido e depois a realidade medíocre que teve. E a gente torturar-se com estas distâncias. E penso que normalmente é sempre o complexo de culpa dos portugueses. Nós não fomos aquilo que devíamos ser. Eu penso que há uma jeremia portuguesa que vai da esquerda à direita, do Eduardo Lourenço à Natália. Isso não tem a ver com a questão espanhola. Não vejo que haja. Sabes porquê? Porque há sempre uma comparação implícita. Isso nota-se em muitos autores. Ainda há pouco a Natália também refletia sobre isso. E o Eduardo Lourenço é muito claro também sobre isso. Quer dizer, é que Portugal está numa posição de inferioridade. Há pouco tempo, por exemplo, o Eduardo Lourenço, nesse texto sobre Espanha e nós, diz esta coisa que eu penso que realmente é um texto lamentável de alguma maneira. Desculpa, eu não quero criar nenhum debate com ninguém. Mas, de facto, é isto. Ele diz, a Espanha, o povo espanhol é o único povo, é raro, é talvez o único povo que é o sujeito da sua própria história. Quer dizer, como é que Portugal vai negociar com um povo que é o único povo no mundo que é sujeito da sua história? Quer dizer, há aqui esta mitificação das coisas que não facilita as relações. Mas esse pessimismo histórico de muitos dos nossos intelectuais, e que não é só agora do Eduardo Lourenço, essa descrença histórica nas possibilidades portuguesas, leva normalmente a soluções de tipo iberista, ou seja, leva normalmente à impotência de Portugal sobreviver como nação independente e, portanto, ter que se juntar o desaguar desse tipo de pessimismo histórico, que costumam ser o apanágio de soluções iberistas pouco pensadas. Não é esse iberismo de que eu pessoalmente falo. Eu acho que há, não te chamarei iberismo, ou chamaria iberismo, mas acho que há uma procura de solidariedade entre as nações ibéricas no seu conjunto, que é um fundamento de contrapoder, contra questões de realidades de hegemonia que continuam a existir na Península e essas não podem ser Contrapoder contra Castela, no fundo. Contrapoder contra o perigo. Castela, contra Madrid. Contra a hegemonia que existe, sim. E por que não? Mas isso é realista neste Há aqui momento, um quer ponto dizer, que não não faz se falou sentido. ainda, que parece bastante importante, não é? É que realmente neste momento está-se a desenhar cada vez mais a autonomia dos povos da Espanha, não é? Como nós sabemos. Essa autonomia, digamos, da parte tanto da Galiza como da Catalunha e como dos País Basco, eles não pretendem ser autónomos dentro de uma nação espanhola, pretendem ser independentes. Realmente é possível que no futuro o que se verifique seja a independência desses povos espanhóis. Então, nessa altura, talvez possa o problema ser repensado noutros termos. Quer dizer, quando... Você é que está a favor da União Ibérica. Os iberistas é que defendiam isso, o federalismo. Eu estou a dizer que é uma Não, a sua realidade. tese é que é, não Eu a estou minha. a falar de união. Estou a falar de repensar o problema noutros termos, que é diferente, não é? Ora bem, eu penso que, quando eu falei da problema de identidade há bocadinho, quero dizer o seguinte, um homem só rende o que pode render se for senhor da sua identidade. Uma pessoa alienada não rende o que pode render. Portugal tem que, acima de tudo, encontrar a sua identidade, a sua personalidade, e então, quando a encontrar, quando se deixar de complexo, quando se deixar de querer transferir para outras as suas responsabilidades, Portugal poderá ser um grande país, mesmo economicamente. Pois não ser pequeno país não quer dizer nada. Nós sabemos que há pequenos países, como a Dinamarca, ou como a Suíça, ou como a Áustria, são países que se conseguiram desenvolver, como o Japão, que é um pequeno país, no fundo, no fim de contas. Portanto, no fundo, não tenho medo de que Portugal... o que eu tenho medo realmente é que nós, do ponto de vista político, se deem passos que venham a ser irreversíveis e que nos alienem de uma história de 9 séculos. Isso é que eu tenho medo. Mas o Soutor também cai um bocadinho no exagero oposto, que é o seguinte. Eu noto, por exemplo, no seu livro, exatamente sobre o arquétipo português, que é a ideia da grandeza do homem português. Aliás, essas teorias da caracterização
do homem português, da personalidade de base, estão hoje muito questionadas no domínio da antropologia. Jorge Dias avançou muito com elas, o Sr. Autor segue-o muito nesse campo, penso eu, mas elas estão hoje um bocadinho desacreditadas. E é sempre aquela ideia, o homem português não degenerou, está à espera da sua oportunidade. Mas a oportunidade é esta. Nós, qualquer dia, somos como a Messias Jourdain, nós estamos a exercer a nossa oportunidade histórica, não temos que esperar por ela. E já o estamos a fazer hoje, penso eu. Eu ia só dizer, estamos quase a chegar ao fim. A Mas há uma Natália coisa fazia que favor. eu quero ler, eu quero acabar, e queria começar por perguntar aos senhores, se penso que pelas suas ideias, com as quais eu estou bastante de acordo, terei que perguntar menos. Mas a estes dois senhores, eu vou perguntar se acreditam que a voz dos poetas são verdadeiramente representativas da cultura portuguesa e da identidade nacional, da nossa identidade nacional. Pergunto-vos. Acho que sim. Bom, então eu vou-vos ler... Mas não é a voz de um só poeta, é a voz de toda uma tradição poética. Bom, então, olha, que eu leio o que o Garrett dizia sobre Espanha, que propunha a fusão ibérica. Está bem? Bom, o fundador romantismo. Se eu ler o Fernando Pessoa, não diz isso. Não. Se eu ler o Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoais, não dizem isso. Não, desculpe, E são maiores poetas que o Garrett. O Teixeira de Pascoais estava ligadíssimo à Espanha. Estava o mais possível. O homem que viu a arte de ser português. Tenha paciência. Nem Bem, por sombra. não vamos discutir isso. Na arte de ser portuguesa, a Espanha não entra em maneira nenhuma. Não vamos discutir isso. O Teixeira de Pascoais era um homem que estava ligadíssimo à Espanha através do Unamuno à cultura espanhola. Defendia a e tem saudade textos. e dizia que a saudade não existia em Espanha, só em Mas Portugal. diz o contrário, mas eu também digo que a saudade só existe em Portugal. Vá, Também diga digo lá, isso no meu livro. diga lá, Bem, eu vou ler um texto do Miguel Targa. Não há dúvida do diário dele. Não há dúvida que me sinto bem a pisar terra espanhola. É uma sensação agradável de alargamento físico, de reconciliação íntima, de fome satisfeita. Parece que se completam em mim, não sei que crescimento celular interrompido, que voo espiritual travado, que compreensão esboçada, qualquer coisa de semelhante a uma orfandade que fosse subitamente anulada pela ressurreição milagrosa do amparo progenitor. Quer queiram, quer não, Portugal saiu do corpo ibérico. E isto é uma realidade que não se pode ofuscar. É uma realidade que pulsa nas funduras da nossa cultura. E ignorar isso é aquilo que eu chamo a mesquinheira portuguesa da hispanofobia. Gostaria de não ter que terminar. Só Faça fazer o favor. Mas não é contra si, é contra Não, fazer só um ligeiro comentário. Poderia Poderia defender estas minhas palavras e das palavras de todas as pessoas que aqui estão, que haveria alguma animosidade em relação à Espanha. Pelo contrário, eu devo dizer pessoalmente que sou um grande amigo da Espanha, que sou um grande apreciador da cultura espanhola, que sou convivente com muitos grandes intelectuais espanhóis e que, de facto, sou admirador da cultura espanhola. Simplesmente, o que eu penso é que nós temos que afirmar a nossa Portugalidade acima de tudo. Isso é bom. Quem não quer, Este é o ponto, é este, só este, mas nada. quem não quer isso? Muito obrigado. É dos programas que eu gostaria de não ter que terminar. Apesar de tudo, houve hoje aqui, nesta divergência, algumas respostas à questão importante de saber o que somos, o que devemos ser, como povo, qual o nosso papel na Península, na Europa e no mundo. E com este debate de importância indiscutível, poderei dizer que hoje, aqui, se encerrou o ciclo que, iniciado nos descobrimentos, prosseguiu com o nacionalismo. Foi, permita-se-me o termo, o ciclo da Portugalidade, que vamos terminar com o belo poema de António Gedeão, dito e musicado por Manuel Freire. É a pedra filosofal com quem o deixo, lembrando-lhe apenas que na próxima semana vamos voltar a encontrar-nos aqui no Café Central. Uma boa noite para si. Sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Elas não sabem que o som é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso, em serenos sobressaltos,
como estes pinheiros altos, que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre e sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arco em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega em magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela e marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, autoforno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Arararararara, arararararara,